Uma excelente tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desse último dia do mês de julho e vamos trazer para você as informações, aquilo que você precisa saber para realizar bons negócios, sempre com a isenção que só o canal do Boi tem. E olha, você está nos acompanhando agora pelas antenas parabólicas, pela Claro TV, em todo o Brasil, também pelo Facebook, você acompanha o nosso sinal. Também estamos aí para você na Neo TV, no Paraguai e no Brasil, e sinal aberto em todo o estado do Mato Grosso do Sul, a partir deste momento, com a TV Imaculada Conceição, que está linkada aqui no Agricultura BR. E sem mais delongas, começo falando a respeito de carne bovina. E olha, o que nós queríamos saber? Fizemos essa pergunta para o professor Marcos Fava Neves. Qual seria a imagem necessária para a construção da carne bovina brasileira, já que volta e meia nós temos críticas internacionais e muitas vezes essas críticas elas são contribuições de gente que está no próprio país e que não sabem absolutamente nada do que acontece no campo, nada também do meio ambiente, que defendem tanto, mas também não conhecem muito pouco disso e acaba trazendo impactos para a carne brasileira. Mas principalmente em relação a esses fatores aí dessas críticas e também como construir a imagem de uma carne saudável. O Brasil cria praticamente aí todo o seu rebanho a pasto, com terminações distintas, que faz com que a carne brasileira tenha realmente características próprias. Foi essa a nossa pergunta para o professor Marcos Fava Neves, especialista em planejamento estratégico do agronegócio, e ele responde agora. Carne bovina, por incrível que pareça, é um dos setores que eu mais acredito em desenvolvimento no agronegócio brasileiro. Tive a oportunidade de fazer uma live, um debate muito interessante com a Acrimate, a Associação dos Criadores do Mato Grosso. Estão de parabéns pelo trabalho feito e convido a todos para assistirem no meu canal. Discutimos todas essas perspectivas. A carne que o Brasil tem que abastecer o mundo é todo tipo de mercado, nós temos bons produtos para vender, com margem, com eficiência. Nós vamos abastecer o mercado mundial de boi em pé, sim, e nós vamos abastecer o mercado mundial de carne orgânica, com selo de origem, com história, carbono zero, enfim, é uma prateleira à nossa disposição, com a eficiência cada vez maior que vem acontecendo com o pecuarista brasileiro, liberando áreas de pastagem para grãos, eficiência dos nossos frigoríficos, enfim, carne bovina, muita chance pela frente. E eu falo de soja agora e os valores elevados para a oleaginosa que mantém a linha de subida com pouco produto disponível no mercado para comercialização. Você acompanha agora algumas praças físicas aqui do Brasil, é o que eu destaco no Agricultura BR. Você tem aqui Rondonópolis, no Mato Grosso, a primeira em destaque, com números do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuário, que trazia no dia 17 de julho o valor de R$ 111,10 a saca de 60 quilos. No dia 20, os valores estavam em R$ 113,50. Recuavam no dia 23 com a queda do dólar a R$ 110,80. Agora, nessa semana, passa a valer mesmo os fundamentos do mercado. Mesmo com dólar mais baixo, soja segue subindo, porque a procura é grande. R$ 112,50 eram os valores negociados no dia 27 deste mês e agora vai encerrando o mês de julho a R$ 113,80. É o destaque que eu trago agora no Agricultura BR.
BR, que segue falando dos preços da soja. E agora eu falo da soja em uma das praças produtoras no estado de Goiás. Vamos acompanhar o que acontece com o mercado físico. Rapidamente, você tem aqui valores também bem emparelhados, né, regulares, mas mesmo assim mostrando inclinação de alta. No dia 17 de julho, R$ 107,00 a saca. No dia 20, R$ 107,50. No dia 23, por conta do dólar, cai um pouco, vem para R$ 106,50 a saca de 60 quilos. Rio Verde de Goiás tinha no dia 27, R$ 107,00 a saca e vai encerrando o mês a R$ 108,00 por saca de 60 quilos. São as duas praças no Centro-Oeste que destacamos agora no Agricultura BR. Sigo falando de soja agora e daqui a pouco eu vou mostrar como é que vem soja negociado nos portos. Você viu um efeito agora para os valores no mercado físico, que é o mesmo relacionado também ao porto. Tem uma melhora aí nos valores, uma subida para dólar, isso ajuda, mas o dólar na semana vem com valores mais baixos do que quando começou. Mas daqui a pouco eu falo disso porque antes eu mostro soja em Chicago. Nós temos aqui soja em Chicago operando em alta. Você tem aqui a posição de agosto, $8,98 o bushel, vai subindo aqui 0,8% neste momento. Posição de setembro, $8,92 mais 2. Novembro, $8,93 mais 4. Janeiro, $8,98 mais 6 por bushel, subindo aqui 0,7%. Posição de janeiro. Posição de novembro também sobe bem, 0,7% também de alta. Esses números aí são interessantes porque eles estão refletindo diretamente a demanda por soja norte-americana, já que não tem soja no Brasil. Nessa última quinta-feira mesmo, destacava o relatório de vendas e exportações com 3.344.000 toneladas de soja norte-americanas vendidas para os mais diversos destinos, mas praticamente a totalidade toda para a China. A China está indo buscar soja nos Estados Unidos mesmo, e isso animou o mercado de soja norte-americano, cambaleado depois do relatório de segunda-feira, fazendo aí uma contextualização. Na segunda-feira, o relatório de acompanhamento de lavoura mostrou melhora nas áreas de produção de soja e milho, 2 pontos percentuais de melhora, e isso fez com que caísse bastante. E agora, nesta quinta-feira, uma recuperação mais expressiva, e agora, sexta-feira, também vindo em alta. Quem está subindo também é o dólar. Dólar comercial é o que eu destaco agora, R$ 5,20 mais 7, alta de 0,93%. Mas assim, os últimos dias nós trouxemos dólar em alta na segunda edição e na terceira depois em queda. Dólar tendo essa situação aí diferente. Mas quem vai explicar um pouco o que vem acontecendo com a moeda norte-americana aqui no Brasil e no resto do mundo, principalmente, é o Walter Pulga Júnior, que participa do programa conosco, porque Pulga, parece, pelo menos eu estava olhando ali, que a tendência do dólar fora do Brasil e no Brasil estão distintas. É isso mesmo? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, isso ocorre mesmo, né? O dólar continua a avançar sobre o real. Agora há pouco, a alta passava de 1%. Neste momento, olha, vamos acompanhando aqui a evolução, a alta é de 0,93%. O dólar chegou aí a superar R$ 5,21, mais 79, por pouco ali não chegava a 5,22, mas agora opera a R$ 5,20. Também cedeu um pouquinho, né? Logo na abertura dos negócios chegou a 5,16. Agora, o que ocorre é que há muita preocupação em relação à economia, à saúde da economia dos Estados Unidos. Anualizado, o PIB dos Estados Unidos caiu mais de 30%. É uma queda acentuada este ano para o PIB norte-americano. Fora isso, há dúvidas sobre o auxílio que o governo norte-americano daria para reativar a economia. Ainda há discussões lá. E hoje encerra aquele recebimento dos desempregados norte-americanos de $600 por semana, que é concedido aos trabalhadores norte-americanos, para superar aí esses problemas de desemprego. Então, isso acaba hoje. Há muitas dúvidas, né? E o dólar, portanto, cai lá fora. Este mês,
numa média, frente a 33, uma cesta de 33 moedas de outros países, o dólar perde, em média, 5%. Agora, o que ocorre frente ao real é bem diferente. O dólar chegou a recuar um pouco, é verdade, mas ainda tem uma alta superior a 20%, considerando de janeiro para cá. Então, o dólar perde algum valor lá fora, né? Há uma desvalorização de algumas moedas, é verdade, mas, principalmente frente ao real, a situação é bem diferente, né? Agora, de olho no que ocorre nas decisões do Banco Central, porque na próxima reunião do Copom, do Conselho de Política Monetária, na semana que vem, os analistas de mercado de câmbio já esperam uma redução da taxa Selic para 2%. Ou seja, nós teríamos aí uma remuneração, uma taxa de juros menor, remuneração menor para dinheiro investido aqui, provocaria, a princípio, outra saída de dólares de investidores do país, e isso, lógico, traz aí mais uma alta para o dólar. Agora, o dólar sobe menos de 0,5%, menos de 1%, mas sobe. Eu aproveito também, Fabiano, para falar de Bolsa, viu? Porque há um ajuste de posição hoje na Bolsa, o índice Bovespa chegou a avançar um pouco, né? Então, o mercado financeiro chegou a ver o Ibovespa acima de 105.460 pontos, mas agora há pouco o índice Bovespa recuava. E recuava mais de 1%, viu? O índice Bovespa agora recua 0,99%. Nós temos aí uma baixa para o índice Bovespa, que começou amanhã ameaçando uma alta, né? Chegou a subir, foi aí, vou repetir, acima de 105.460 pontos, mas agora recua 1,04%. Entre as ações mais negociadas, Petrobras perde quase 1%. Também tínhamos agora há pouco ações do Minerva, que vinham aí entre as maiores baixas da Bolsa. Bom, de olho na informação, porque o mercado financeiro está oscilando muito, de olho nas decisões do governo americano. Portanto, de olho lá fora, porque isso vai influenciar o que ocorre aqui. Agora, vale lembrar que nós temos queda em algumas bolsas dos Estados Unidos hoje e mais. Queda na Espanha, queda na Itália, queda no índice, principal índice do Reino Unido, também na Bolsa de Paris e queda agora há pouco também no índice DAX, né? O DAX, lá da Bolsa de Frankfurt, também vinha em queda. Queda leve, mas vinha em queda. De olho na informação, o mercado está se ajustando agora com muito temor em relação aos casos de Covid nos Estados Unidos, que tendem a aumentar, e a possibilidade também nos Estados Unidos de aumentarem as restrições para a circulação. E isso causaria, de novo, mais uma onda de desemprego lá. O mundo trabalha hoje de olho no que ocorre nos Estados Unidos. É com você, Fabiano. Certo, Walter Pulga, obrigado pela participação. Pulga volta daqui a pouco ao Agricultura BR, vai trazer uma outra informação também muito importante, essa da relação à China e relação peste suína africana. Fique atento, você que é produtor rural, que é pecuarista ou agricultor, fique atento. Notícia importante que você vai acompanhar daqui a pouco com o Walter Pulga, que volta já ao Agricultura BR. Por aqui eu falo a respeito da soja negociada nos portos, porque com o dólar sobe também. Vamos dar uma olhada no que vem acontecendo. Nós temos aqui soja para entrega em setembro, com a Grãos Corretora, que trouxe o seguinte: Porto de Santos com valores de R$ 117,50 a saca de 60 quilos. Paranaguá, R$ 117 por saca, é o que eu destaco agora com os valores negociados com soja nos portos brasileiros e que você acompanha aqui no Agricultura BR. E o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná trouxe novos números para o milho. E é o que nós vamos acompanhar agora. Nós trazíamos ali nessa semana como é que vinham as lavouras em termos de qualidade. Vamos ver agora como é que vêm as estimativas em relação ao milho paranaense. A área com 2.260.000 hectares, essa é a previsão que se tem para o estado do Paraná. Tem aqui também uma produção estimada em 11.540.000 toneladas, é menor no estado do Paraná, vem com recuo frente à campanha passada, e um rendimento total de 85,15 sacas por hectare. Esse rendimento fica aí 16% abaixo do que se tinha em relação à produtividade anterior para o milho de segunda safra paranaense.
E por aqui eu vou falar de milho, mas agora cenário internacional. Na Argentina, a Bolsa de Buenos Aires já dá como ter encerrada a colheita do milho. E agora nós vamos ver os números do Ministério da Agroindústria da Argentina, o que eles estão dizendo sobre o milho do país vizinho. Você vê aqui o milho na Argentina com colheita em 96%, de acordo com o Ministério da Agroindústria do país. Numa área cultivada total de 9.461.000 hectares. É uma área ligeiramente maior, 400 mil hectares maior do que aquela que era ocupada na safra passada. Um dado importante que não apareceu ali na tela, que não é do Ministério também, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires afirma que a produção na Argentina é de 50 milhões de toneladas e foi conclusa. Sigo falando de milho no cenário internacional, agora milho nos Estados Unidos, porque, de novo, tivemos aí confirmação de exportadores privados que informaram ao Departamento de Agricultura norte-americano vendas avulsas. E essas vendas avulsas foram de 114.300 toneladas de milho para o seu cliente mais tradicional, que é o México, e fez essa aquisição para entrega na safra 2020 e 2021. E agora vamos dar uma olhada como é que vem o milho nos Estados Unidos. Bolsa de Chicago em destaque no Agricultura BR. Você tem aqui as posições vindo em estabilidade. Setembro, 3 dólares 16 centes o bushel. Dezembro, 3 dólares 26 centes mais 6. Março, 3 dólares 38 centes. Maio, 3 dólares 45 centes mais 6 por bushel. São os negócios que eu destaco agora com a Agricultura BR para falar a respeito do milho no cenário internacional, e você acompanha todas as informações por aqui. E olha, agora uma entrevista bem interessante. Sara Kirchhoff nos traz agora uma entrevista. Ela conversa com o Irineu Rodrigues, presidente do Sindiave, do IPAR, lá no estado do Paraná. Entre os assuntos, vai falar sobre produção avícola, mas vai falar dessa relação do custo do soja e do milho para as aves, para a produção de aves lá aqui no país, e você vai acompanhar agora essa entrevista. Seu Irineu Costa Rodrigues fala comigo pela internet, ele que está em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, mas normalmente fica no Paraná. Seu Irineu, eu começo te perguntando sobre um assunto que tem repercutido muito agora nesses últimos tempos, que é a questão da contaminação de Covid nos frigoríficos, inclusive a China suspendendo a importação de muitos frigoríficos aqui do país, da Alemanha, dos Estados Unidos e de vários outros países também. E isso também nos afeta. E também é importante falar, então, nesse momento, do investimento que os frigoríficos estão fazendo para combater a doença. O que você pode falar sobre isso no estado paranaense? Seja bem-vindo ao canal do Boi. Bom, desde o começo do mês de março que nós estamos vivendo a pandemia do coronavírus. As plantas frigoríficas de abate, sobretudo de frango e de suínos, fizeram protocolos muito intensos de cuidados, verdadeiros planos de prevenção. O investimento nesse período chega a 100 milhões de reais, onde cada empresa, e não é diferente na Lara, investiu muito, de tal forma que desde o começo nós percebemos que aonde o funcionário estava mais seguro era dentro das plantas de abate de frango, devido aos nossos protocolos, o cuidado desde álcool gel, as pessoas que poderiam estar mais sujeitas a complicações de saúde foram liberadas, e para isso precisou contratar muita gente. E o que nós observamos nesse período de 4 meses? É que nós temos já muitas plantas frigoríficas, e é o caso da Lar, onde a presença de pessoas infectadas é zero, ou seja, houveram pessoas que precisaram ser tratadas, foram tratadas, voltaram ao trabalho 100%. Então, nós temos uma planta em Cascavel que não tem nenhum caso novo, e nós estamos já há várias semanas sem nenhum novo caso de contaminação. E tem sido assim no país todo. É claro que houveram outras cidades de outros estados que o problema foi maior, mas isso coincidiu muitas vezes com o Dia do Trabalho, com o Corpus Christi, enfim, com algumas datas onde as pessoas fizeram aglomerações em famílias ou em comunidades, e nesse momento nós vemos muitas aglomerações, inclusive na fila da Caixa Econômica Federal,
ou na porta da Caixa Econômica Federal, onde o pessoal vem buscar o benefício. E é ali que não tem o distanciamento. Mas, num certo tempo, os frigoríficos passaram a ser chamados de os vilões. A imprensa noticiou muito isso, e isso chegou até alguns mercados importadores e que não fez a leitura de imediato e causou problemas às exportações brasileiras. Tá certo, seu Irineu. E falando um pouco sobre o setor avícola, né? A gente sabe que, evidentemente, as exportações do setor, elas não são tão impulsionadas quanto de carnes bovinas, por exemplo, mas ainda assim, o consumo interno, ele vem dando bastante sustentação para a carne de frango aqui no Brasil, né? É verdade, porque as carnes de bovino subiram um pouco. Nesse momento, a gente percebe que a carne suína está ficando um pouco mais cara. E a carne de frango é a mais competitiva, aquela que não tem evoluído o preço e, portanto, é a que está ganhando o mercado em função das outras carnes ter subido um pouco o preço. E eu penso que isso vai continuar, porque o alojamento no nosso país até está um pouco alto, o alojamento de frango, não existe uma política do setor para reduzir, e isso vai favorecer o consumidor, que vai continuar pagando pela carne de frango o mesmo que pagava há mesmo semanas atrás. Isso é positivo para o abastecimento do mercado, embora o custo de produção do frango está subindo muito. Subiu muito o preço do soja, subiu muito o preço do milho, e isso faz com que algumas plantas estão trabalhando, inclusive, com margens negativas. Mas o setor continua produzindo e abastecendo o mercado interno. E falando um pouquinho do futuro agora, né? Recentemente o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou um estudo feito pelo MAPA, né? Pelo próprio MAPA, mostrando que o setor avícola deve ter um crescimento bem expressivo agora para os próximos 10 anos, algo próximo dos 30%. Sem dúvida, um crescimento muito importante, né, seu Irineu? O setor de frango, onde o nosso país é o terceiro maior produtor mundial, mas é o maior exportador, ele continua, sobretudo, modernizando a sua atividade para poder competir, já que o custo de produção está muito alto. E nós acreditamos que sim, que a carne de frango ela continua crescendo a produção no nosso país, enquanto o mercado interno ele não está reagindo muito para absorver essa produção, ela terá que ser escoada para o mercado externo. Por isso, o nosso esforço de resolver todo esse problema do coronavírus e que o mercado consumidor, que sempre viu na carne brasileira a carne de melhor qualidade, ele também tem a certeza que ele vai ter a carne com a melhor sanidade. Tá certo, seu Irineu. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Um prazer falar com você. Sempre à disposição. Um abraço a todos. Esse foi então o Irineu Costa Rodrigues, que é presidente do Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do Estado do Paraná, e nós ficamos por aqui. É com vocês. Vamos saber agora como é que vem a colheita do café lá no estado do Paraná. De acordo com o órgão estadual, DERAL, chegou a 81% a colheita do café paranaense. Vamos saber como é que vem o desenvolvimento e o estado desse café. É o que você acompanha na tela comigo. Nós temos aqui a evolução do café nessa safra atual. 83% em boas condições, 16% em condições ruins. Bom desempenho para o café aqui no estado do Paraná. É o que a Agricultura BR destaca, mostrando aí que a safra de café deve totalizar ali 56.500 toneladas, uma alta aí de 1% frente àquilo que acontecia na safra passada. Sigo falando a respeito de café e agora você acompanha comigo como é que vem os negócios com café lá na Bolsa de Nova York. Olha só, valores em alta hoje, essa alta somada ao dólar que sobe aqui no Brasil é interessante para a cafeicultura brasileira. Setembro vem a $1, 18 centes mais 20 a libra peso, dezembro $1, 20 centes mais 90. Essas duas posições são interessantes porque tem boa parte da safra brasileira negociada em cima dessas posições. Março, $1, 22 centes mais 60 a libra peso. E maio do próximo ano, $1, 23 centes mais 35 por libra peso são os valores negociados em Nova York para o Arábica.
Vamos saber agora como é que vem os negócios com café robusta na Bolsa de Londres. Você acompanha comigo agora como é que são os valores. Ligeira alta ali, quase na estabilidade, mas alguma alta para Londres nesse momento, no robusta, negociado em tonelada e dólar. Setembro, $1.341 a tonelada. Novembro, $1.358. Temos a posição de janeiro a $1.371 e março, $1.391 a tonelada. São as posições de curto prazo negociada com robusta, referência para o Conilon aqui no Brasil. E os surtos de gripe suína na China podem ressurgir. Essa é a informação que nós vamos destacando agora. Eu vou conversar sobre isso com o Walter Pug, que vai trazer as informações. E, Pug, eu não vou negar, não. Quando você comentou a respeito disso hoje, eu achei bom, viu? Eu achei interessante em termos de embarques de carnes do Brasil. O que está acontecendo lá? A Rabobank que fez esse estudo. O que aponta esse estudo para dizer que os surtos devem continuar, Pulga? Olha, Fabiano, o que ocorre na China, notadamente na região sul da China, é que há inundações que não se via, como não se via há décadas. Para você ter uma ideia, desde junho, há muita chuva na China, elas provocam as piores inundações das últimas décadas ao longo do conhecido rio Yangtze. Em vários locais houve alagamento de fazendas, propriedades ficaram submersas, afogaram suínos, adiaram construção de novas fazendas e, mais do que isso, obrigaram criadores a abater animais. Quem fez essa pesquisa foi uma associação setorial. Não se sabe ainda quantos porcos morreram com essas inundações, mas os criadores mais atingidos estão nas regiões, veja, nas províncias de Hubei, Jiangxi, Hunan, Anhui, onde há aproximadamente 20 milhões de porcos, mais da metade em pequenas fazendas, segundo essa pesquisa. O rebanho de suínos na China estava em 340 milhões de cabeças no final de junho. Agora, segundo essa associação setorial, a Shandong Yong Consultant, a maioria dos 200 criadores dessas regiões consultados disseram que as inundações vão adiar mesmo a reconstituição de rebanhos na China. Nessas províncias, a produção já foi atingida em pelo menos em 7%, ou seja, 7% de baixa de maio a julho, em parte também pela onda de pânico, que levou criadores a vender porcos ainda sem o peso ideal. A notícia é destaque internacional, porque foi veiculada pela agência Bloomberg, e também reproduzida aqui no Brasil pelo jornal Valor Econômico. Há uma boa chance, portanto, de que surjam surtos maiores de peste suína africana, segundo o analista sênior do Rabobank, o Pan Shenjun. O Pan Shenjun diz que normalmente as inundações trazem maior riscos de doenças. Os surtos de peste suína, registrados pela primeira vez na China em 2018, mataram, vale lembrar, quase metade do rebanho no ano passado, que é o maior produtor de carne suína do mundo, o maior criador de suínos. Bom, há milícias nessas regiões que ajudaram a retirar, informação vinda da China, de uma fazenda submersa, cerca de 1.000 carcaças de porcos em decomposição. E eles tiraram esses animais, já mortos, para enterrar e evitar aí a disseminação da epidemia e até contaminação de água potável. Mas não foi nessa fazenda só, não. Outros 2.000 animais foram enterrados nessa mesma propriedade, numa propriedade em Yanqing, na província de Hubei. A província é muito famosa por ter tido, vamos dizer, a mais importante para o surto que nós tivemos agora de coronavírus, Bom, na semana passada, em Luan, na província de Anhui, 6 vilarejos ficaram submersos sobre 3 metros de água. Então, há muita preocupação lá e já há analistas prevendo que a recomposição do rebanho da suinocultura chinesa vai demorar, porque nessa região, onde há muita criação de porcos, já ocorrem inundações e mortes de muitos animais. Se a produtividade cai e o rebanho estava em recomposição lá, isso significa que a China vai enfrentar mesmo problemas com proteína e terá de continuar importando muito de países como o Brasil, por exemplo,
para suprir a demanda do mercado interno. Então, essas inundações vêm num momento já ruim para a suinocultura chinesa, o que vai provocar, como você mesmo lembrou, uma procura maior por carne de outros países. Bom, de acordo com Ling Guofa, né, que é analista sênior da BRIC Agriculture Group, os alagamentos de fato poderão retardar a renovação dos rebanhos, a expansão das fazendas, a construção dessas novas fazendas, que já enfrentam problemas com a falta de reprodutores, que morreram com a peste suína africana, que começou em agosto, setembro do ano passado, e dizimou metade da suinocultura, né, do plantel, estimativa é metade do plantel lá na China. É muita preocupação. Os chineses enfrentam graves problemas para conseguir proteína. E vamos procurar, lógico, vou repetir, países que podem fornecer. Não vão encontrar muita carne à disposição, não, viu? Portanto, os preços devem subir. Fabiano? Obrigado, Walter Pulga, pela participação. Uma boa tarde para você. Pulga trazendo essa informação, é uma informação estratégica, pode-se dizer dessa maneira. E eu vou complementar o que o Pulga disse, trazendo números aqui do Brasil. Isso porque o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Paraná mostra uma elevação para os preços da suinocultura no Paraná em 15%. É isso mesmo. Nós vamos agora conferir esses dados, como é que está essa distribuição, na reportagem de Mauro Andrade. O estado do Paraná conta com duas categorias de produtores de suínos. O produtor independente, que é aquele responsável pela comercialização dos seus animais, e o produtor integrado, que está associado a alguma agroindústria. Via de regra, o produtor independente consegue melhor preço quando o mercado está aquecido, porém ele não tem garantias de colocação da sua produção quando o mercado está ruim, diferentemente do produtor que está associado à indústria, que proporciona maior estabilidade ao produtor. Segundo Edmar Gervásio, técnico do DERAL, a suinocultura paranaense deve ter uma recuperação de preços agora neste segundo semestre. A suinocultura paranaense começa esse segundo semestre com uma recuperação de preços. Nesse mês de julho, a gente tem preços em torno de 15% maiores que o mês de junho, chegando próximo a R$ 5,00 em algumas praças, ultrapassando R$ 5,00 o quilo de suíno vivo. Esse aumento de preço demonstra uma recuperação do setor, principalmente para o produtor independente, que é tomador de preço, e hoje ele representa em torno de 20% da produção paranaense de carne suína. Já o produtor integrado à indústria normalmente tem outros critérios que não somente o preço que compõe a sua remuneração de certa forma. O Paraná hoje é o segundo maior produtor nacional de carne suína, com em torno de 22% da produção nacional, ou 843 mil toneladas de carne. E notadamente o segundo semestre do ano é onde nós temos o maior consumo de carne suína no Brasil. E isso deve impulsionar um pouco mais os preços ainda e ao longo do período devemos ter aí um ajuste entre a oferta por parte dos produtores e o consumo por parte dos consumidores e, de certa forma, estabilizando os preços no estado do Paraná e no Brasil, de certa forma. Vamos falar agora de trigo lá no estado do Rio Grande do Sul, porque de acordo com a Emater Gaúcha, foi concluída a semeadura do cereal. Chegou a 100% da área de cultivo, teve ali um bom desempenho, ficou um ponto percentual acima dos níveis que se tinha na mesma época no ano passado, de acordo com os dados da Emater. A Emater também informa que o desenvolvimento do cereal segue bem nas áreas de cultivo. E vamos falar agora de tecnologia voltada para a agricultura e com resultados diretos na produção. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar com Thomas Scott, líder de marketing para inseticidas, que vai conversar conosco um pouco a respeito de alguns lançamentos que têm ocorrido e trazido bons resultados para a produção. Thomas, obrigado pela entrevista aqui no Agricultura BR, no canal do Boi.
como é que esses lançamentos têm agido, como é que o produtor tem conseguido absorver essas informações para aplicar no campo. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. É um prazer estar com vocês aqui. Bom, eu acho que o produtor tem absorvido muito bem esse novo modelo, vamos falar, esse novo normal que tem acontecido, né? Nós fizemos até agora 7 lançamentos de Expedition. Lógico que a gente fez um lançamento nacional, presencial, no final do ano passado. Porém, quando a gente ia fazer os lançamentos regionais, veio a pandemia. Então, nós decidimos fazer esses lançamentos virtuais e a receptividade e a mensagem que nós estamos passando para o produtor referente a essa nova tecnologia tem sido muito bem recebido e a gente tem conseguido atingir talvez um público até maior que a gente teria nos lançamentos presenciais, né? Então, o retorno tem sido muito, muito positivo, a mensagem tem sido muito direta e é uma nova forma de a gente levar a tecnologia para o produtor, né? Um produto importante, vai ser muito importante para o manejo e controle de percevejos nas lavouras de soja de milho. Esse é um problema antigo para a produção agrícola. Como que é o fundamento dele na ação para combater esse tipo de praga, Thomas? Então, o Expedition, na realidade, a gente está lançando um produto com a tecnologia Isoclash. E o principal diferencial do que nós temos hoje no mercado é um novo grupo químico com modo de ação diferenciado. E o que é isso? E por que isso é importante? Porque as pragas não foram expostas a esse novo grupo químico. Então, a nossa expectativa, os resultados que a gente tem obtido, são muito animadores para o controle de percevejos na soja e no milho. Lógico, o produto tem as suas características intrínsecas, né? A ação de choque, período de controle, que a gente fala efeito residual, um excelente controle em ninfas que a gente tem notado. Isso é muito importante porque é a fase do percevejo que causa maior dano. Então, nós estamos muito, muito animados em trazer essa nova opção para o produtor de soja e de milho, em pragas tão importantes e causam danos muito severos, tanto na soja quanto no milho. Ele tem as regiões produtoras, né? A principal Centro-Oeste, mas tem produção no sul do país, especialmente Paraná e Rio Grande do Sul, que são os segundo e terceiros maiores produtores de soja do Brasil. Temos também aí o Mato Piba, uma nova fronteira agrícola, Cealba também, fronteira agrícola. Então, soja e milho têm ocupado várias áreas de produção no país. Existe alguma região que tem sido mais atingida, mais castigada por esse tipo de praga, Thomas? Ou realmente é o Centro-Oeste por estar com a maior área de cultivo? Tanto o percevejo na soja quanto no milho, eles são pragas importantes em todo o Brasil. É lógico que tem regiões que o problema de percevejo são mais críticos. A gente poderia citar até o oeste do Paraná, a região mais quente do Paraná, o Cerrado como um todo. Então, o percevejo, tanto na soja quanto no milho, ele é um problema para o agricultor no Brasil inteiro, com maior ou menor intensidade. Vai depender da região, do clima e etc., mas é um problema sério em qualquer região. Umas com com uma necessidade de maior número de aplicações, outras com menor número de aplicações. Mas sim, é uma praga ampla no Brasil inteiro. Tá certo, Thomas Scott. Eu quero agradecer a sua participação aqui no Canal do Boi, no Agricultura BR. Obrigado por participar conosco. Fabiano, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos e uma boa tarde a todo mundo. Um grande abraço, Thomas. Boa tarde. Ele nos trouxe as informações aí sobre esse produto que combate percevejo, ataca aí as lavouras de milho e soja em todo o país.
E a marca Stonex é a nova marca da antiga FC Stone, que atua em 130 países com análise e também trabalhando como corretora. Agora, além das atividades que já fazia, vai também fazer captação de recursos para o agronegócio. E este é o assunto dessa entrevista com o presidente da Stonex, o Fábio Sofferini, que conversou pela internet com Walter Puga Júnior. Veja. Fábio, muito obrigado. Você recebeu o nosso convite e prontamente aceitou. Vamos explicar esse trabalho da Stonex. Vale lembrar, para quem não conhece, né? A Stonex é a antiga FC Stone, que mudou recentemente a marca, né? Agora é Stonex. Fábio Sofferini, responda o que é bom nesse projeto de captação de recursos, de procura de investidores e para atenuar aí a luta de quem está precisando de investimento, Fábio. É um prazer aí estar falando com vocês e ter tido esse convite e essa oportunidade. Eu acho que grande parte aí de quem está no mundo agrícola já conhece a antiga FC Stone, agora mudança de nome para Stonex no mundo inteiro. E nós já temos essa atividade que eu vou falar imediatamente, na área que a gente chama de finanças corporativas. É um braço aqui da Stonex no Brasil, basicamente pelo fato da gente estar no agronegócio, entender toda a cadeia produtiva no Brasil e saber como é que ela funciona, a gente pode procurar, vamos dizer, trazer recursos, tanto para financiar o custeio, ou seja, o capital de giro necessário para os produtores, também para financiar investimentos quer seja em galpão, silo, infraestrutura, projetos novos, etc. Também a gente, além de buscar esses recursos na forma de dívida, existe a possibilidade de fazer isso na forma de injeção de capital, ou seja, para a grande parte dos nossos clientes, a gente oferece a possibilidade de trazer um sócio, tanto no Brasil quanto no exterior, para reforçar a estrutura de capital do cliente. Agora, vamos lá. Você tem um caso recente, muito importante, significativo. Vocês trouxeram recursos para uma hamburgueria, a Hamburgueria Cabana. Ou seja, é um outro movimento no sentido de trazer negócios para empresas que não são necessariamente ligadas ao agronegócio? Exato. Nossa área de finanças corporativas, que tem a área de dívida e a área de capitais, não está necessariamente focada só no agronegócio. A gente trabalha com outros setores. O exemplo disso é a cadeia alimentar. Dentro disso, nós prestamos um serviço que começou em 2019 para a Hamburgueria Cabana. É um conceito novo de hambúrguer ou cheeseburger, né? Que é o hambúrguer gourmet. É um hambúrguer que tem uma qualidade bastante superior, tem eventualmente um preço um pouquinho maior, mas é um conceito novo de hambúrguer gourmet. O hambúrguer gourmet tem qualidade, o hambúrguer gourmet ele não é congelado depois de feito, ou seja, para não perder a qualidade, as características do hambúrguer. E essa tendência, não só no Brasil, mas no resto do mundo, está vindo para ficar. O Cabana Burger é um dos precursores dessa tendência. Começou com uma hamburgueria em São Paulo, nos Jardins. Rapidamente essa rede se expandiu, dada ao aceite da hamburgueria, haja visto que tinha fila na porta, espera de 2 horas para se comer um cheeseburger no Cabana. Em final de 2019 já haviam 7 cheeseburguerias, agora já são 9. Dentre elas, 6 estão na cidade de São Paulo e 3 já, uma no Rio, uma na periferia de São Paulo, em Barueri, e a terceira em Campinas. Então, agora, 9. Agora, te interrompendo, né? Mas aproveitando para perguntar, essa é uma possibilidade para outras empresas
também captarem recursos nesse período mais difícil em que todo esse comércio sofreu uma pressão muito forte de queda de consumo? Sim, é um momento propício, porque dado a disruptura que teve no mercado, principalmente nesse setor aí que é prestação de serviço, que é alimentação, e outras atividades da economia em geral, houve um problema grande, vamos dizer, no fornecimento de produtos e, obviamente, uma queda brutal nas receitas de vários setores da economia. O que acontece? Quer dizer, muitas empresas que vinham funcionando bem acabaram tendo que fechar as portas e, obviamente, isso compromete o próprio negócio a longo prazo. Quer dizer, então, é um momento de repensar o negócio, é um momento que, eventualmente, para não ter que fechar esse negócio definitivamente, buscar um sócio capitalista que venha aí com um aporte de recursos que não só possibilite passar esse momento, vamos dizer, tumultuado da economia, que a gente não sabe se vai durar 3, 4, 5, 6 meses, não é? Mas também dá um fôlego adicional para o bom negócio continuar expandindo. Quer dizer, o capital que vem não é só para tapar o buraco desse momento de pandemia, mas também é para ajudar um bom negócio a crescer no futuro com o capital. Bom, você acaba de ouvir o Fábio Solferini. Fábio Solferini é presidente da Stonex. A Stonex, para quem, vou lembrar de novo, para quem não sabe, é um novo nome da FC Stone, né? Tem uma proposta de negócios diferenciada, é uma empresa muito conhecida do homem do agronegócio, que agora expande aí sua atuação também para alguns outros setores ligados ao agronegócio, direto ou indiretamente, como alimentação, por exemplo. Temos aí o exemplo da hamburgueria Cabana. O que você diria para os empresários que precisam de recursos hoje, diante dessa situação mais difícil, Fábio? Ou seja, se você tem um bom negócio, é importante pensar fora da caixa, eventualmente buscar um sócio capitalista não é uma coisa a ser descartada. Em segundo lugar, que hoje, ao mesmo tempo que falta dinheiro para uns, sobra dinheiro para outros. Ou seja, não só no Brasil, mas no mundo, há muito capital querendo investir em boas oportunidades de negócio. Haja visto que o CDI, que era algo que rendia aí há um ano e meio atrás 14%, hoje rende 2,25% ao ano. Então, muito desse dinheiro está buscando aí novas oportunidades com melhor risco e melhor retorno. Bom, agradeço mais uma vez a entrevista do Fábio Solferini, presidente da Stonex Brasil. Você vai conhecer agora no Agricultura BR uma produção de morangos orgânicos lá no estado do Paraná. O repórter Mauro Andrade foi conhecer essa produção, os resultados dela, e você vai saber agora no Agricultura BR. Nós viemos em Rolândia, na propriedade de Werner Koch. Ele está no processo de certificação de morangos orgânicos. A propriedade tem 2 estufas semi-abertas no sistema semi-hidropônico. Acompanhe a reportagem. Eu entrei no morango numa época que eu vinha de plantio de tomate convencional, melão convencional, tudo em plantio de estufas. Então decidi me arriscar nessa produção, por ser uma produção primeiramente linda, né? E um produto de grande aceitação no mercado, né? Que a gente sempre busca um valor econômico, né? Um ganho econômico para a família se sustentar na propriedade, né? Hoje eu tenho duas estufas no modelo Bandeirantes, né? Estou com 8.000 plantas, 4.000 em cada estufa, né? E é uma planta que vem do Chile, da Patagônia, né? Uma muda importada. Então é uma planta ótima, né? Um plantio que é satisfatório, né? Um cultivo mais natural, livre de produtos químicos, foi isso que fez Werner buscar o sistema de produção orgânico. Eu já entrei nesse processo em 2017, pensando no modelo orgânico, né? Não queria mais trabalhar com agrotóxico, com parte química, né? Então, entrei já nesse modelo de orgânico. Então, estou aprendendo ainda, né? Porque não é você não começa e já sabe tudo, né? Leva vários anos, né?
eu estou feliz no sistema orgânico, apesar que ele dá um pouco mais de serviço, ele dá um pouco mais de trabalho. O sistema convencional é um sistema mais simples, você pode aplicar rapidinho, você aplica o defensivo, você tem a adubação que você coloca ali na caixa, já vem prontinho, né? O sistema orgânico você tem que preparar, a cauda, você tem que... tem serviço a mais, né? Mas é recompensativo, né? Eu estou muito feliz. O sistema de produção orgânico utiliza caudas repelentes para solucionar problemas de pragas que possam causar danos econômicos. Tem solução. Primeiramente, a gente tem que entender, no sistema orgânico, a gente trabalha consorciado com a natureza, né? A gente tem que entender a natureza. Então, claro que a praga, ela chega, só que você não pode deixar ela se instalar. Então você trabalha ali junto com a praga, né? A hora que ela chega num nível, claro que a gente entra com caudas e tal, não vai ser para matar ela, mas simplesmente para espantar, para mandar ela para outro lugar, simplesmente. Essa que é a satisfação maior. Além do meu filho, tem 7, 8 anos, ele vem, come, me ajuda a embalar ali e tal, mas a satisfação é essa, clientes vêm até mim e às vezes com família, com criança, até de colo, e eles pegam um fruto e podem comer, porque... é um fruto orgânico. Apesar do aumento da mão de obra no cultivo orgânico, Werner garante que o preço alcançado na hora da comercialização compensa todo o esforço. A comercialização é feita na própria propriedade aqui, consumidores vêm até a propriedade para fazer a compra, né? Fazer inclusive até às vezes a colheita, né? A venda é feita por WhatsApp, pelo Face, pelo Instagram. Claro que eu também tenho uma feirinha aqui em Rolândia, de pessoas, de famílias, a gente tem uma feirinha de orgânicos ainda vendo lá, e ainda tem uma quitanda que vem buscar aqui na propriedade, que faz a venda ao comércio, né? O preço é muito compensador para mim. Hoje a família vive da produção e da venda do morango. De Rolândia, no Paraná, Mauro Andrade. A Agricultura BR segue, eu trago algumas informações finais a respeito do que vem acontecendo com o mercado de cereais. Há pouco nós trazíamos o dólar a R$ 5,20. O dólar vai nessa sexta-feira reagindo de maneira contrária àquilo que vem acontecendo no resto do mundo. A moeda norte-americana vai, neste momento, enfraquecendo frente às principais moedas em todo o mundo. Aqui no Brasil, a inversão, o dólar vai subindo, é uma situação normal. Aqui no país, toda vez que nós temos o último dia de negócios, nós temos ali o câmbio diferente, aquele dólar que é utilizado para fazer negociações e pagamentos acaba subindo e puxa o dólar comercial também. Isso explica um pouco a alta do dólar. Mas essa alta do dólar, no momento, faz com que tenhamos uma situação diferente em relação aos valores negociados nos produtos que são exportados. Vou destacar agora o que vem acontecendo com soja no porto. Nós tínhamos soja no porto na abertura do programa a R$ 117, acho que era mais ou menos esse valor. Vamos saber como é que vem soja no porto agora, de acordo com a apuração da Granos Corretora. Você tem aqui os valores para a soja com entrega em setembro, é o último dia do mês, então assim, nós temos lá o câmbio Petax, né, o PTAX ou Petax vindo ali, influenciando o dólar comercial, entrega em setembro, puxando para R$ 117,50 a saca de 60 quilos. Já o Porto de Paranaguá vendo a R$ 117, de acordo aqui com as apurações da Granos Corretora. Temos valores para mercado físico de soja em alta, como eu mostrei durante o programa de hoje, e você pode conferir daqui a pouquinho daqui a pouco já vai estar no YouTube o programa integral. Você pode ver ali os estudos que mostram como é que vem se comportando o mercado físico nos estados de Goiás e Mato Grosso.
Informações sobre soja. Olha só, hoje não temos a terceira edição do Agricultura BR. Daqui a pouco a Capitaliza vai trazer mais um grande evento, mais um grande leilão aqui pelo canal do Boi. Você vai acompanhar e fazer os seus negócios. Daqui a pouquinho já vai começar esse evento. Você vai poder negociar, fazer a sua comercialização de gado. Nós vamos estar por aqui acompanhando tudo. Se der, o Agricultura BR 3 entra, mas é muito provável que não. Então vou aproveitar para desejar a você um excelente dia, uma excelente tarde, bons negócios para quem vai participar do leilão e um excelente final de semana. Voltamos na segunda-feira, primeira edição às 5h30 da manhã. A todos um grande abraço e até lá!